Quantas tretas você tem cultivado no momento e o que você tem feito a respeito disso? É claro, ninguém em sã consciência vai dizer que aprecia ter problemas na vida, problemas que geram conflitos internos, externos, dramáticos, mas ao mesmo tempo, paradoxalmente, a gente acaba cultivando e ninando algumas das nossas tretas a um ponto em que elas ocupam um espaço grande na nossa vida e nas nossas relações. Seja no trabalho, com amigos, com afetos ou até com a gente mesmo, a gente acaba não escapando da forma como a gente lida com os nossos próprios problemas e acaba sendo um pouco autorresponsável por isso. Se você quer descobrir um pouco mais quais são as suas tretas e o que você anda fazendo a respeito delas e como fazer diferente, senta aí que a gente tem muito o que conversar. Sou Jorge Velindo e este é Ler o Mundo, crescer e viver melhor pela leitura. Antes de andar um pouco para frente aqui, vou convidar você para deixar seu like, se inscrever no canal ou mandar esse assunto para quem você acha que tem interesse, porque isso me ajuda a continuar trazendo o melhor das minhas leituras para você. Mas agora vamos falar um pouco mais do que são tretas, no final das contas, para a gente poder entender melhor de que isso se trata. Vamos começar definindo uma treta? Uma treta ela é um conflito, né? Ela é uma palavra vulgar, né, do nosso uso no dia a dia, para um conflito interno ou externo que ele gera uma carga de drama, porque ele é uma situação complicada que a gente não sabe muito como resolver e ela acaba eventualmente ou estando muito presente na nossa vida ou indo e voltando em momentos dramáticos. Vou dar uns exemplos aqui, e aí se você está vendo esse canal, é importante você entender que a gente nunca fala assim especificamente você, ela, etc. Esses exemplos eles são mais modelos atômicos, para a gente entender arquétipos de problemas, de situações comuns que acontecem na nossa vida ou com as pessoas à nossa volta, e a gente poder ter uma capacidade maior de ler o mundo. Então vamos começar falando assim, por exemplo, tretas possíveis. Chefes difíceis, familiares difíceis, amigos difíceis, relacionamentos difíceis. Ou então a gente mesmo é a treta, né? A gente sofre de alucinações pessoais, seja de grandeza ou de pequenez ou de perseguição. Ou então você é um amigo difícil porque tem algum tema importante na sua vida que está te afligindo, ou você foi formado de uma tal forma que você acaba gerando sofrimento para os outros de alguma maneira, né? E você não sabe muito bem, ou no caso que você está sofrendo, você não sabe muito bem como se isolar disso, como manter isso à margem da sua experiência pessoal. E essas tretas, elas acabam gerando uma montanha russa de sensações. Horas de terror, de desconforto, de tristeza, e depois de alívio, porque a treta né, amainou, mas isso não quer dizer que ela foi embora. Pode ser complexo? Pode ser mais complexo do que isso? Pode. Mas, para efeitos da nossa conversa de hoje, eu vou centrar nessa definição que eu trouxe, que é um problema, um conflito com a gente mesmo, com as pessoas próximas, que ele gera um drama na nossa vida e a gente não tem uma capacidade de ingerência, de mudar essa situação rápido ou diretamente. Existem tretas mais e menos cabeludas, mais e menos dramáticas. Isso vai depender da gravidade dos efeitos de uma treta na sua vida e vai depender também da sua percepção em relação a ela. E aqui eu vou te trazer uma ressalva que eu não caio nessa inocência de achar que a gente vai ter zero tretas na vida, né? A minha intenção com a minha vida é que elas tendam a zero. Né? Fatalmente vou esbarrar em alguém difícil, ou eu vou estar num momento difícil, ou a situação vai se tornar difícil. Né? Então o que a gente espera, no final das contas, é tentar diminuir o sofrimento desnecessário. Dessa forma, eu não estou nem te julgando se por acaso você for a origem de uma treta, e nem estou te julgando por eventualmente você ter problemas na vida para resolver. Isso é normal. A gente está falando aqui assim, dado que é normal, o que a gente faz a partir de agora? E como eu brinquei acima, né, da gente cultivar as tretas, da gente pentear as nossas tretas, o que eu quero dizer com isso para tornar mais objetivo, né? Essa é uma metáfora que eu e um amigo meu acabamos chegando numa conversa, que ela incorre mais ou menos no seguinte: nós temos os nossos problemas na nossa vida e nem sempre a gente consegue agir de uma maneira direta com eles. O senso comum, ele acaba nos dizendo que a gente tem um problema, a gente tem que resolver. A gente tem uma situação difícil, a gente tem que resolver. Mas o fato é que é complicado, às vezes, por medo do que vai acontecer, por falta de repertório, por excesso de vínculo com a pessoa com que você está vivendo, com quem você está vivendo, está né, se relacionando no dia a dia, ou até mesmo por uma crença de que um dia vai melhorar, a gente acaba criando situações que elas são paliativos para a resolução. E é isso que eu chamo de pentear. Por quê? A treta vai continuar lá, né? Mas você vai tomar uma atitude que vai fazer bem para sua cabeça, para sua autoestima, para sua percepção daquele problema, só que não necessariamente vai resolver aquele problema. Então vamos para mais modelos atômicos aqui, né? Não tem nada a ver com nenhuma das pessoas que eu conheço, são apenas modelos, mas eu acho que é importante a gente ilustrar,
Suponha que você vive perto de uma pessoa tóxica, um amigo, e ele não te permite, você não pode ter êxitos, você não pode declarar vitórias, conquistas suas perto dele ou virtudes, porque ou ele te sabota, ou ele é passivo-agressivo com você, ou ele é pessimista demais e vai lá e azeda os seus sonhos e tal. O que é pentear uma treta nesse caso? É você, por exemplo, não falar mais dos seus êxitos, não falar mais, né, das suas conquistas, das suas virtudes, mas continuar vivendo a amizade. Isso quer dizer o seguinte, que você vai estar lá perto, a treta vai estar lá hibernando, só que num belo dia, se você falar assim, olha, comprei um carro, né, tô namorando, consegui alguma coisa, você vai lá e vai levar uma cacetada, porque a treta estava lá, ela só estava penteada. Ou, por exemplo, você tem uma dor nas costas, esse é um exemplo real porque eu já tive. Aí você tem uma dor nas costas e, por acaso, você está sedentário, está alimentando mal, com uma postura ruim, né, ao longo da sua vida, essa dor está chegando a um ponto em que ela te inutiliza, né, ela te inviabiliza no seu dia a dia. Só que aí você decide que a solução é você comprar uma cama nova, uma meia nova, um tênis novo, uma roupa de corrida nova. Isso é pentear a treta. Ela vai ficar mais decorada, mais bonita, né, mais elegante na sua frente. Mas aquela dor, aquela dificuldade, né, que você está vivendo não vai sair dali. Muito bem, a gente já conceituou o que é uma treta, o que é um problema, um conflito pessoal. E a gente já falou um pouco do que é pentear uma treta, dar manutenção nela na nossa vida. Agora, antes de ir para o próximo passo, eu vou fazer uma reflexão aqui sobre o nosso papel nas tretas. Né? Muitas linhas de psicologia, e eu estou trazendo psicologia porque psicologia tem tudo a ver com resoluções de conflitos, de problemas pessoais e tal. Muitas das linhas elas se apoiam nessa direção de não intervenção direta e de escuta e acolhimento do paciente. Isso quer dizer que a pessoa vai chegar lá e vai falar dos problemas dela. E o psicólogo muitas vezes vai usar como instrumento escutar, validar, dizer, nossa, eu lamento muito, que pena que essa pessoa é assim, que pena que está sofrendo isso, e agora o que você sente com relação a isso? E ele vai entrar nesse lugar de te ajudar a você mesmo encontrar a solução. O que é importante, encontrar você mesmo a solução é mais eficaz mesmo, é importante e tal. Só que eu, como paciente, vou te trazer uma outra perspectiva. Muitas vezes a gente está inábil nessa solução toda e a gente pode passar anos andando no labirinto de como é que você está se sentindo com relação a isso, qual é o papel que você acha que você vive com isso. Eu não estou julgando, né? Eu acho que às vezes né, cada ciência, cada disciplina tem os seus limites. Mas eu, como paciente, às vezes prefiro uma abordagem mais objetiva. Eu prefiro ouvir o que a pessoa está vendo na frente dela. Porque às vezes ela vai falar assim, olha, está aqui a treta, está aqui o pente, está aqui você, e você está penteando aquela treta. Você está dando manutenção nisso. Isso aí eu posso, inclusive, filtrar, julgar se é ou não verdade o que essa outra pessoa me falou, mas pelo menos eu tenho a oportunidade de ver um ponto cego meu, que eu não estou eventualmente vendo. Para complementar essa questão de a gente saber reconhecer o nosso papel e às vezes até uma pessoa que está nos ajudando a jogar a real de uma maneira mais direta, eu vou trazer aqui uma outra reação que é muito comum quando a gente está ou ignorante da situação, ou a gente está muito ferido, ou a gente está desnorteado, a gente está perdido, que ela chama-se clivagem. O que é clivagem? É você sair de um lado para o outro do espectro muito rápido. Então, por exemplo, vamos supor que alguém fale para você assim, olha, talvez essa sua amizade aí seja problemática. Aí a sua cabeça vai dizer, o que você quer que eu faça? Quer que eu mate o meu amigo? Se eu jogue o meu amigo pela janela? Você quer que eu arranque meu estômago fora, faça jejum por 5 anos? A clivagem, ela é um raciocínio, é uma ferramenta, né, de enfrentamento com relação à adversidade da vida. Mas o problema aqui é que ela não ajuda você a ver a zona cinza das coisas. Você se defende, você cria uma barreira com a clivagem, você, inclusive, desestimula a pessoa que está conversando com você, eventualmente se importa com você e está te trazendo alguma perspectiva, você desestimula ela de trazer mais perspectiva, porque ela vai pensar assim, ora, se eu tentar mostrar um cinza para essa pessoa, ela vai sair do preto para o branco, do branco para o preto, e vai me acusar, inclusive, de estar complicando a vida dela. Então, com isso, estou trazendo duas reflexões aqui. A primeira delas é por uma abertura a perspectivas alheias, que eu acho importante, com filtro, com maturidade, né, com capacidade de discernimento, mas ao mesmo tempo, quando você ouve uma coisa, uma flexibilidade para não pegar aquilo que veio e já mover para alguma área radical, drástica, que não vai te ajudar a ver melhor a situação. Feitas essas ressalvas, eu vou te trazer algumas perspectivas pessoais de como eu identifico, descubro que estou penteando uma treta e paro de penteá-la, porque o meu ideal é ter 0 tretas na vida.
Não sei se é possível, não sei se vou conseguir um dia, mas eu vejo que assim, quanto mais eu reduzo esses drenos, às vezes relacionais, às vezes pessoais, às vezes comportamentais, melhor minha vida fica, mais tempo eu tenho para fazer as coisas que eu gosto. E eu, como sou uma pessoa que me importo com as pessoas, me importo com você, estou dividindo justamente por isso. Beleza, vamos trazer algumas perspectivas objetivas agora. A primeira delas é você identificar uma treta. Né? Como eu falei antes, geralmente envolve algum tipo de conflito interno ou externo, alguma situação tóxica, contraditória, intermitente. Pô, às vezes é muito bom estar com essa pessoa, mas às vezes é uma merda, é super difícil, né? A situação se corrói, e aí eu fico chateado, mas aí depois a pessoa aparece de novo, eu vou lá e estou próximo dela outra vez. Consegue ver? Todo mundo está aí mais ou menos circundando arquétipos parecidos com esse. Né? Pode ser também pessoal, reincidências. Porra, não queria ter comido muito hoje, acabei comendo. Uma relação com você mesmo. Né? Então, assim, você tem que acabar identificando, assim, primeiro, o sofrimento, essa intermitência, né? E essa sua incapacidade de sair desse ciclo. Depois disso, identificar o seu papel na treta. Né? E aqui a gente vai falar, todo mundo é adulto aqui, você está vendo meu canal, espero que você seja adulto. A gente vai falar de uma maneira muito franca, né, e madura, que às vezes você é a vítima, às vezes você é o perpetrador. Né? Não é porque eu consumo conteúdo de psicologia que eu sou a diva da virtude, eu sei tudo que eu estou falando, fazendo e tal. Não, as pessoas elas são capazes de entrar em lugares ruins com as outras, elas são capazes de, diante de um gatilho, de alguma coisa do passado, agir de uma forma que ela não age com mais ninguém, ela vai lá e age com aquela pessoa, naquela situação. Então é importante você identificar o seu papel. Às vezes você é o perpetrador, e aí, né, se você for, provavelmente você não está vendo esse vídeo, né, porque geralmente quem vem para cá está querendo melhorar. Mas se você for perpetrador, você tem que julgar. Porra, eu quero continuar drenando, complicando a vida dessa pessoa, complicando essa situação aqui. E às vezes você é a vítima, ou às vezes é as duas coisas. Você está num ciclo assim, fase 1 é você que está criando problema para o outro, aí a situação muda, ou então o outro entende, mas aí ele vai lá e cria o problema para você. Então é importante você ver essa dinâmica, o ecossistema aí em volta da treta. Depois disso, é você identificar se por acaso você não está penteando uma treta. E eu digo isso pelo seguinte: primeiro, se ela é uma treta, você tem um papel nela. Né? Você, como eu falei logo acima, né? Você é a vítima, o perpetrador, ou é uma alternância de fases aí. Depois, eventualmente, a gente está acomodando isso na nossa vida, como eu disse acima, por diversas razões. Medo de magoar, medo de ruptura, hábito. Já estou há muito tempo, né, perto dessas pessoas, né? Essas pessoas são familiares, ou são amigos, etc. Só que essas questões todas, elas vão andando para um lugar que diz sobre você. Né? Quem é esse você que está tomando essa decisão? E aí, a partir disso, é importante você identificar o que você quer fazer com isso. Você quer dar manutenção? Né? A psicologia, inclusive, tem essa complicação com a palavra querer. Fala assim, às vezes a pessoa não quer. Às vezes a pessoa não quer, mas a tomada de consciência, e se você está nesse canal, é uma tomada de consciência, ela envolve você começar a tomar decisões. A tomada de consciência ela é muito irmã da tomada de decisões, que é, ora, se eu estou vivendo este problema, estou assumindo este papel dentro deste problema, e agora, quero ou não quero? Aí passa a ser quero, né? Porque você agora sabe, né? Às vezes é mais difícil, mas você tem consciência, né? E aí você vai ver coisas específicas, que é, você está abrindo espaço para uma relação que é tóxica, e ela está ganhando corpo, ou ela já está em plena manutenção. Ou então você está com uma úlcera e está tratando ela com Coca Zero. Acontece, né? Veja bem, estou falando sem julgamento nenhum, mas a gente é passivo de tomar essas decisões e aí a falta de consciência vai gerando um estado onde começa a ter a dor, mas você ainda não viu o problema. E aqui a gente está falando de tomada de consciência. Depois disso, vamos supor, já identifiquei que tem um problema, já identifiquei que tem um papel nele, já identifiquei que eu não quero mais cumprir esse papel. Você consegue aplicar aí um misto de reflexão e comportamento. Por que reflexão? Porque a reflexão vai te instruir, ela vai informar a sua cabeça, a sua mente. Olha, essas são as situações todas aqui. Né? Eu sou isso, eu sou esse papel aqui, eu vim daqui, o problema é esse, a dinâmica é essa, não melhora por isso, não melhora há tantos anos e tal. Só que se você deixar isso só na mente, às vezes fica difícil de manusear, porque às vezes a nossa cabeça ela tá lá realmente nutrida de todas as perspectivas, só que tá num bololô, numa nuvem, né? E você não consegue materializar isso, tornar isso objetivo. Então, para isso, algumas coisas dentro da zona de reflexão. Você fazer uma boa terapia, como eu sempre falo aqui, bons terapeutas, né? Mapear ocasiões e sentimentos. Ora, por acaso, toda vez que eu estou do lado dessa pessoa, acontece tal coisa que me gera tal sentimento, eu reajo de tal forma e gera esse problema. Se você vê isso acontecer 2, 3, 4 vezes ao longo de um período específico, você já pode começar a fazer as contas. O que é fazer as contas? Quanto incomoda isso? Isso é uma coisa que eu quero mudar na minha vida?
não incomoda tanto? Eu consigo tolerar? Quanto eu ganho com isso? O preço desse incômodo aqui garante uma vantagem ali? Vou te dar um exemplo. Suponha que esse seu amigo é uma pessoa que representa uma figura parental para você. Às vezes ele é um pouco mais experiente, às vezes ele se importa com você em alguma área da sua vida, e você está órfão disso. Então você está trocando algum tipo de apoio que parece família por uma pessoa presente que não suporta o seu sucesso. Consegue ver? Então tem uma troca ali, né? O psicólogo chama isso de ganho secundário. Então isso aí entra ainda na fase das contas. Você está refletindo, você às vezes tem um terapeuta para te ajudar, você está mapeando a cadeia toda, e você está vendo dentro do papel que você está vendo para você aí, que existe, né, seu, você está fazendo assim a conta. Quanto que eu estou pagando com a minha treta? O que essa treta está gerando para mim de dividendos? Aí vamos supor o seguinte, você, diante dessa etapa de reflexão, você chega à conclusão de que você não quer mais isso na sua vida. De alguma forma você quer mudar, você quer pagar o preço. Agora parar de pagar o preço pela treta e quer pagar o preço pela mudança. E aí você entra na etapa que eu penso como etapa de comportamento. O que é a etapa de comportamento? Fazer testes, né? Veja bem, eu saio com essa pessoa toda semana, deixa eu ver se eu fico um mês sem sair, se a minha vida fica melhor. Falo com esse pessoal aqui todo mês, deixa eu ver aqui 3 meses sem falar com esse pessoal aqui, se a minha vida fica melhor. E você consegue medir isso, você consegue medir bem-estar, estresse, sono, satisfação pessoal, saúde, porque tem tretas que acabam com a sua saúde. Você vive doente, porque toda vez que entra em contato com aquilo, o seu sistema de defesa ativa e aí vai gerar um monte de cortisol no seu sangue, de adrenalina, e ele não vai aguentar. Então você consegue ver assim, com essa distância, se está te fazendo bem. Se a distância está te fazendo bem, é sinal de que você consegue dar mais um passo, por exemplo. Depois desse teste de abstinência, eu consigo gerar uma ruptura? Eu consigo, então, não quero gerar uma ruptura, mas consigo definir limites, e se a pessoa não aceitar os meus limites, eu entro em ruptura? Então você tem todo um caminho aí que você pode tomar diante disso. É claro que isso não é fácil, né? Eu acho que o primeiro passo é a gente estar em paz com isso, né? Não tem nenhum julgamento nessa análise. Mas às vezes a gente é coautor das tretas e a gente não consegue sair desse ciclo e pode acontecer, você não precisa se julgar. Se você já está sofrendo por isso, não vale a pena nem você se sentir julgado por mim, nem você se julgar por isso. Você precisa mais de compaixão. Né? Mas às vezes a gente começa a tomar essas consciências e a gente começa a ver luz no fim do túnel, começa a ver perspectiva de mudança, que vai envolver inclusive uma revisão interna. Porque geralmente, quando tem uma treta, você é uma parte integrante dela que está dando manutenção. E por você estar dando manutenção, provavelmente tem um ganho aí que você conscientemente não reconheceria como ganho, como eu falei acima, mas que está te atendendo de alguma forma. E aí, ficando claro isso, o que eu penso com relação a isso? Vai exigir uma certa mudança a um ponto em que você fica mais rápida ou mais rápido em identificar as próximas tretas na sua vida, ver se você está penteando elas ou não, e aí decidir, até chegar num ponto onde a gente chega naquele lugar de tender a zero. Zero tretas, na minha opinião, é não só um objetivo de vida, mas é um sinal de saúde. E você, o que você acha desse assunto? Tem a ver com as tretas que você já viveu, com momentos que você já viveu na vida? Deixa aqui nos comentários e não deixe de deixar o seu like também, mandar esse vídeo para alguém, porque esses gestos fazem esse tipo de material, conteúdo que eu trago, chegar a mais gente, e muitas vezes tem gente precisando ouvir isso e o algoritmo ainda não entregou. Te agradeço desde já, desejo um grande 2026 para você e nos vemos no próximo vídeo.